tempo. Elas organizam os acontecimentos de forma cronológica. Nestas linhas estão histórias de suor, despedidas, derrotas, conquistas de um esporte. Trajetória escrita com mãos talentosas. Mãos que vão te levar para uma viagem no tempo sobre um campeonato que se confunde com o próprio vôlei brasileiro. Prontos para embarcar? Pode ir? Só se for agora. Gerar, nascer, acompanhar as fases do crescimento, até chegar aos 25 anos. Hora de conquistar títulos! Superliga em uma palavra. E pode virar na frente. Fernanda Bertolini. Paixão. Títulos. Acabou! Superliga é emoção. Que ponto disputado! Oportunidade. Renovação. Memória. Boas memórias. Acho que essa longevidade, essa consistência da Superliga, ela está muito relacionada à própria solidez do voleibol brasileiro. O título é do Rio de Janeiro! O Cruzeiro é pela quarta vez! Pode ser agora! Ela já foi chamada de Campeonato Brasileiro de Clubes, de Liga Nacional, até ganhar o batismo que parece definitivo, Superliga. E com esse nome, ela chega aos 25 anos, às bodas de prata. Mas a semente foi plantada bem antes, nos tempos de uma outra prata. O Brasil conquista uma medalha de prata inédita na história do vôlei brasileiro. O voleibol tem o primeiro boom de popularização antes de 84. Em 84, ele é coroado com medalha de prata. E a geração, então, passa a ser conhecida como geração de prata. Mas foi aqueles quatro anos, aquele quadriênio foi fundamental para que em 85, 6, 7, 8 a coisa fomentasse aí, né? Uma geração, digamos, inspirada, certamente. Eu me lembro de depoimentos do Giovanni, do Tange. Um era admirador do Montanaro, o outro era admirador tal. A geração de prata, eles serviram como inspiração para me tornar jogador. A prata em Los Angeles era o sinal. Aquilo tinha potencial. Então o vôlei começou olha, nós temos aqui um negócio, né? Nós temos aqui um negócio diferente, além do futebol. Os novos jogadores já tinham em quem se inspirar. Eu, às vezes, botava a mão na rede igual o Renan. O Giovanni queria ser o Renan, o Maurício queria ser o William, o Bernardinho. E todo mundo tinha esse lado, o Negrão Xandó. O amadorismo ficava para trás. Começava a era profissional. Acabou esse negócio de fazer mais ou menos, né? Ou de compartilhar com alguma atividade profissional. A minha geração foi a primeira a ter esse tipo de cuidado e de investimento na gente. E isso foi fundamental, porque poucos anos depois já veio a primeira medalha olímpica em 92. É campeão olímpico, o Brasil é ouro em Barcelona. O nome é Marcelo Teles Negrão, mais conhecido como Marcelo Negrão. Para fechar agora, Marcelo, para fechar o ouro, para fechar de vez. O último saque, o último ponto em Barcelona, né? Aquele ponto que consagrou, vamos dizer assim, medalha de ouro. Lutando por um ponto que vale muito, que vale muito. Negrão, acabou! Acabou! O Brasil ganhou! Acabou virando o gol, né? Aquele gol mais importante relacionado ao futebol, que o pessoal sempre lembra. É de ouro, Brasil em Barcelona, medalha de ouro para a geração de ouro! O Brasil é medalha de ouro no voleibol! O melhor voleibol do mundo! O melhor voleibol! O Brasil tinha problema econômico, impeachment no colo, inflação altíssima naquele momento. O futebol não era campeão mundial havia mais de 20 anos. Esse momento de carência veio junto com um título de uma magnitude gigantesca. O ouro é nosso! Esse vai pro Brasil!
Não, eles viraram celebrities, né? Total. O que vocês querem? Você chega no país e é aquele estrondo, aquela coisa que você não pode sair na rua. As pessoas se hospedavam no hotel para ver a gente, né? Tinha gente que dormia na frente dos hotéis. Tandy é lindo, eu amo ele! E aí começaram a fazer pontas em novelas. Senta aí que eu sei direitinho quem você é. Você é o Tandy. Fiz 3 novelas. Chamados para fazer propagandas de produtos. Vim pra escola com o caderno do Giovanni. Pelo amor de Deus, deixa eu dar um abraço no Giovanni. Tinha o álbum, tinha as figurinhas, né? Colecionava, queria muito a figurinha do Paulão. Tem uma que é meio assim, ó. Que isso? O que foi aquele álbum de figurinhas? Tandy, a torcida faz a diferença? Umas mulheres que enlouqueceram. O Giovanni era o galã, né? Na verdade, foi sem querer, assim, o short era apertado, a minha perna era muito grossa. Mas havia um porém. Essas novas estrelas nacionais jogavam fora do país. Tandy, Giovanni, Maurício, Marcelo Negrão e eu estávamos na Itália, né? E aí o Nussmann, que era o presidente da confederação, ele disse... Vamos trazer, o público está carente de ídolos, precisam de vocês lá. A repatriação dos astros da geração de ouro marcou uma era. As pessoas que trabalhavam na confederação vislumbraram uma possibilidade de fazer um campeonato chamado Superliga, envolvendo aqueles jogadores que participaram naquela grande conquista, bem como os novos jogadores que estavam aparecendo naquela oportunidade, né? Aumentou muito o público, criou muita identidade, o voleibol cresceu muito. Para equilíbrio técnico, os campeões foram distribuídos entre os times. Minha escolha foi Novo Hamburgo. Meu nome é Antônio Carlos Gouveia, mais conhecido como Carlão. Apenas o capitão do ouro olímpico foi campeão nacional na estreia. Tenho uma lembrança muito carinhosa em relação a esse título. Carinhosa e dolorosa. Na partida decisiva contra o Suzano de São Paulo... Num lance em que eu subi no bloqueio, na queda, eu quebrei o meu pé. Repare que Carlão, ao subir para bloquear o ataque do Suzano, torce o tornozelo direito. Eu enfaixei o pé, né, tomei uma injeção, um anti-inflamatório, né, e voltei. Voltou para arrebentar na vitória por 3-0. Um dos heróis do título, que fez Novo Hamburgo delirar. Todo mundo foi demais, acho que venceu a equipe que foi mais unida, a equipe que batalhou, isso é que foi importante. Foi um marco na minha carreira, porque mostrou, né, a forma como eu jogava, o que representava o esporte, né, para o Carlão, né, emoção, né, raça, doação. Todo aquele boom do lado masculino acabou sendo exemplo para as meninas. Eu fui fã, né, daquela geração de Barcelona, foi a grande geração que me inspirou a jogar vôlei. Mas a Superliga Feminina de início não surfou nessa onda. No começo de 96, acabaram equipes e tava metade da seleção sem time. Metade da seleção feminina não tinha time. E eu tava entre elas. Com esta crise na bagagem, a seleção foi para a Olimpíada de Atlanta, em 1996. Mas nos Estados Unidos, conseguiu bloquear os problemas para fazer história. Sob o comando de Bernardinho, conquistou a medalha de bronze. No tie-break! Deu Brasil! Brasil! Para o Brasil, 2 Só não foi a final por conta de um duelo inesquecível contra Cuba. Cuba era uma equipe praticamente imbatível, elas eram bicampeãs olímpicas. A melhor seleção do planeta na época de Regla Tosse, Regla Bel, Mireia. O Brasil havia vencido Cuba na primeira fase, 3-0. O bloqueio vai pra fora, fecha o Brasil!
e cruzou com as cubanas na disputa por uma vaga na final. Temos que parar o ataque cubano de qualquer maneira. Aquela semifinal me marcou muito. Vamos buscar o 13º. Derrota apertada, doída, 3-2. Vamos bloquear. Acabou o jogo. Fim de jogo. O Brasil vai disputar o bronze. E sem cumprimentos no fim. O bronze. Liana Moser encarando as jogadoras cubanas. O dedo na cara das cubanas, né? O bate-boca depois. E tava bem na minha frente a Regla Bel, que era a número 8, a canhota. Respeito, tá pedindo na Moser. Eu puxei a camiseta dela por baixo da rede. Falei respeito, e respeito, e respeito, e respeito, e respeito. Quando eu vi nossa seleção, assim, né, se confrontando, assim, nas vias de fato, para mim, que era jovem naquele momento, eu não podia fazer nada porque eu era pequenininha também, não ia ajudar muita coisa. E as pessoas lembram disso até hoje. Liana Moser encarando as jogadoras cubanas. Pro saque. 14 para o Brasil. Mas também lembram da vitória sobre a Rússia e da medalha de bronze. Quem sobe? Filó, bateu! É de Brasil! É bronze! Brasil! É inédito! É a primeira medalha do voleibol feminino nas Olimpíadas! É a primeira medalha da história do esporte coletivo feminino no Brasil. A medalha logo teve reflexo no campeonato nacional. Minha geração que acaba sendo muito espelhada nessa galera que é pioneira. A Superliga Feminina ganhou fôlego. Então, transmissões dos jogos. O vôlei brasileiro se desenvolveu na sua relação com o público e na sua relação com patrocínios como resultado muito do desempenho das seleções. A rivalidade Brasil e Cuba inspirou novas e históricas rivalidades na Superliga. Confrontos que se tornaram históricos. É o que você verá no próximo episódio. Ver aquele estádio lotado de flamenguistas e vascaínos. E Osasco foi uma das maiores rivalidades que eu vivi em clube. É um clássico que a gente sempre espera numa final de Superliga, sempre esperou. Sheila ataca, grande bola, sensacional, Jaqueline, rouba afastada da rede.